Alô, amigos, alô, Brazucas, tudo bem? Estamos de volta. É o quadro pré-eleição para você, semana para lá de especial, porque é o seguinte, a semana de Grenal, no próximo sábado tem mais um Grenal válido pelo Campeonato Brasileiro. E o canal Brazuca, no quadro pré-eleição, está ouvindo os personagens que ajudaram a escrever a história deste clássico. E chegou a vez de ouvir um dos grandes artilheiros da história do Internacional. Ah, quem não se lembra daquele time da Copa União de 1987, hein? Semifinal contra o Cruzeiro, o primeiro jogo da final contra o Flamengo. Artilheiro, grande artilheiro colorado e de outros clubes do futebol brasileiro e mundial. Estou falando com Amarildo. Tudo bem, Amarildo? Muito obrigado por atender o nosso canal e bater esse papo aí, relembrar grandes clássicos que você disputou aqui no Rio Grande do Sul, clássico Grenal, tudo bem? Prazer, Elias, prazer aí a galera que está curtindo e curte o Brazuca aí, né? É sempre importante falar para a torcida colorada, é o que eu levo no coração, né? E que prazer imenso voltar, mesmo não em pessoa, mas através do seu canal, falar para a galera do Internacional, a torcida que eu amo muito. É isso aí. Mas antes de falar para os nossos amigos, é o seguinte, hein? Você pode se inscrever no nosso canal, curtir ali os vídeos do nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e também ajudar através a manter o nosso canal ativo aí, e que a gente possa continuar contando essas histórias maravilhosas sobre o futebol brasileiro. Você pode apoiar aí o nosso canal através do Apoia. Tá bom? Começando a nossa conversa, o que significa o clássico Grenal para você? Você que jogou aqui no Internacional, vestiu a camisa colorada e disputou alguns clássicos. Eu acho que é o clássico de qualquer estado que eu já disputei, alguns derbys, né, que eu joguei, mas o clássico Grenal é muito especial, né? O Grenal, ele para mim, tem uma satisfação muito grande quando você entrava em campo, a motivação com a torcida. Eu fiquei 2 anos e pouco no Internacional antes de ir para a Europa, e esses 2 anos foram muito assim, para mim, eu dou muito graças a Deus, porque eu vesti essa camisa colorada e o clássico Grenal, para mim, quando você entrava em campo, era diferente. Era uma coisa assim que qualquer jogador que está, ou torcedor que está lá fora, gostaria de estar ali dentro jogando. Então, fiz de gol no clássico já, naquela época. Infelizmente, não conseguimos levar o título do Gaúcho, mas por algumas vezes eu fui artilheiro do Campeonato Gaúcho, né? Então, para mim, fazer o clássico para mim significa muitas coisas. Hoje, torcedor, então, imagina, né? Eu sou um torcedor do nosso Colorado e a gente, claro, nós puder jogar o Grêmio na segunda divisão, nós vamos fazer. Tem essa situação no próximo sábado, né? O Grêmio aí buscando sair da zona de rebaixamento, o Inter aí buscando aí confirmar a vaga da Taça Libertadores da América no ano que vem, mas tem essa questão, né? Grenal sempre é um jogo à parte, tem essa questão do Grêmio, né? Que está lutando para não cair para a Série B no próximo ano. Mas, Amarildo, como é que foi a sua chegada no Internacional? Você chegou em 86, isso? Isso, eu comecei na carreira minha em Curitiba, sou do Paraná, né? Sou curitibano. Fui para o Toledo, Botafogo, fui emprestado no Operário, e num desses empréstimos eu fui parar no 15 de Piracicaba. E no 15 de Piracicaba, um empresário falou que tinha uma possibilidade de ir para o Internacional, eu fui em 86. Não joguei muito naquele final de ano, naquele campeonato que foi um campeonato curto, porém, tem uma história até interessante de poder, quando eu achava que eu ia voltar para o 15 de Piracicaba, eu pedi para o presidente, para o vice-presidente, o Záquia, né, o Pedro Záquia, falei naquele dia, ó, o campeonato para nós acabou lá em Sobradinho, e acho que naquele ano passou de 86 para 87, que não tinha datas, né? Mas acabou a gente sendo desclassificado, e eu tinha 2 meses para provar, menos de 2 meses, né? Para provar se eu tinha condição. Então, falei para o vice-presidente, falei, ó, eu vou voltar para o 15,
Me ajuda aí, me faz jogar, porque o treinador não gostava muito de mim, não. Eu Quem era tava, o treinador, mano? era o Cavalheiro. Romero Cavaleiro. Era o Cavalheiro. E aí foi aí que comecei. Joguei 7 jogos e eu acredito que eu fiz 7 ou 8 gols. E aí a torcida começou a cantar meu nome. E aí eles compraram, me compraram do 15 de Piracicaba. Aí você se firmou mesmo no Internacional em 1987, já com o Enio Andrade no início da temporada, você lembra? Ou não? Foi, o Enio Andrade eu peguei desde o começo, né? Foi um ano muito especial para mim por tantas coisas, né? Foi o ano do meu casamento, né, com a Valéria. Foi o ano que eu pude ser ali junto com o Mider, artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Eu estava junto com ele. E foi um ano que a gente foi vice-campeão brasileiro da Copa União. E eu tive o privilégio de fazer os gols importantes na semifinal e na final. Então, aquilo ali me deu uma condição de poder fazer o torneio lá em Glasgow, fazer um torneio em Vigo e alguns amistosos. A gente ganhou praticamente todos naquele ano. E depois, um ano depois, eu fui contratado pelo Celta de Vigo. Celta de Vigo chamou a atenção do futebol espanhol. E como é que era trabalhar com o Enio Andrade? O seu Enio era uma pessoa muito querida, né? Eu trabalhei com alguns treinadores importantes no futebol brasileiro e na Europa, que era o Didi, no Botafogo, né? Que eu fui para lá, eu era garoto ainda. Seu Tele Santana, seu Enio Andrade, e lá fora foi o Marcello Lippi, que foi campeão pela Itália, e um argentino que eu acho, considero muito, né? Então, trabalhar com o seu Enio era muito especial, porque ele tinha um carinho muito grande por mim. E eu lembro eu fiquei 6 jogos sem fazer gol no Campeonato Brasileiro, e ele falou para minha esposa assim: Valéria, fala para o marido de parar de chorar e fazer gol lá. Então ele era uma pessoa era um paizão, né, para todos, não só para mim. Ele brincava muito com a gente. Era um sistema no 4-3-3 e a gente se adaptou muito bem, né, naquele time lá, com o Balalo, com o Eider. Então a gente tem eu tenho um carinho, tinha um carinho muito, muito especial pelo seu N, em memória a ele, né, que hoje já não está mais com a gente. Verdade. E quais eram as características do Amarildo? Eu sempre fui um jogador de área, né? Na verdade, hoje tem poucos jogadores que ficam na área. Hoje os jogadores procuram sair para fazer parede lá no meio-campo ou cair pelas laterais. A minha característica, eu me adaptei bem porque eu tinha um dom que era o de cabeça. Eu me aprimorei nas bolas aéreas e foi ali que eu me destaquei tanto aqui no Brasil, no Internacional, pelo clima. Nós ia jogar nesse campeonato gaúcho aí, não é como hoje, né? Era um negócio maluco, era aquele frio e eu me lembro que eu saí agarrado com um argentino lá, que jogava no Juventude, não lembro o nome dele, e era como se diz no Sul, era uma peleia, né? Então, eu me adaptei bem ao futebol gaúcho e isso facilitou a minha adaptação tanto no Celta de Vigo como na Itália, na Lazio, no Cesena que eu joguei. Verdade. E os Grenais naquela época, como é que era o clima? O Grêmio também, eu lembro, tinha um grande time, né? Treinado no final do Gauchão pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Era um grande time, com Valdo Lima, Jorge Veras, enfim. Mas o Inter do Enio Andrade com vocês fazia frente àquele Grêmio. Como é que era o clima? Como é que eram os passos Eu vejo assim, daquela época? Elias, que nós tínhamos um time muito bom, era jovem o nosso time. Você tinha o Tafarel, que tinha 20 anos de idade. Aí você tinha Aloísio, você tinha ali alguns jogadores que foram para a Europa também. E o time do Grêmio era um time mais cascudo, eram jogadores mais experientes, né? Mas toda vez que a gente ia, a gente batia de frente com o Grêmio nesses Grenais. Tivemos muitas oportunidades de ganhar o Grenal naquele ano, mas às vezes escapava talvez porque era muito jovem o time
escapava, às vezes, a vitória contra o Grêmio, por ainda não tinha essa experiência. Mas a gente era um time guerreiro. Eu lembro, eu tenho os vídeos das finais da Copa União, finais do Campeonato Gaúcho. Era um time mesmo cascudo, aprendeu isso no Campeonato Gaúcho, e aí nós, logicamente, chegamos na final do Campeonato Brasileiro daquele ano. Verdade. Tens um Grenal inesquecível? Teve um Grenal que eu acabei, bem na época que eu fui me casar, né? Foi naquela época, eu acabei no interior jogando com o Inter de Santa Maria, quebrando o dente. E aí eles colocaram, logo em seguida teve o Grenal e colocaram que eu fiz o gol dentadura. Vamos fazer o gol dentadura. Aí a imprensa colocou esse gol para aí. O Amarildo ia fazer o gol dentadura e fiz em cima do Astengo esse gol, né? Que foi de cabeça. Mas todos os Grenais, Elias, eram diferentes. Todos os clássicos, né, que a gente jogou eram diferentes. Nós tínhamos ali jogadores importantes. Eu tenho um carinho muito grande pelo Luiz Eduardo, que era o zagueiro do Grêmio. Eu fui treinador do Três Passos aí há 2 anos atrás, lá do TAC. E o Luiz Eduardo era treinador ali de uma outra equipe aí perto, né? Então a gente se encontrava, isso fez parte da minha época. Ele era um bom marcador, e aí ele falava assim: você era muito ruim de marcar, você era um cara difícil. Então a gente tem essa ligação. Levei jogadores como empresário, né, de formação de atletas, eu levei jogadores para o Grêmio. Então eu tenho isso no meu coração. Eu sou colorado por opção de jogar e um carinho enorme para a torcida, mas eu cheguei a levar jogadores para o Grêmio, tinha amizade com eles, então isso faz parte da nossa vida, de ter relacionamentos bons com o adversário também. Verdade. E lembrando um pouco dessa campanha, né, que o torcedor colorado até hoje, né, não esquece, fala da campanha da Copa União. Lembra para nós aquela semifinal e também o primeiro jogo da final contra o Flamengo, que você deixou a sua marca, principalmente contra o Cruzeiro, né? Aquela semifinal no Mineirão, o Inter lá eliminou o time mineiro. Ali tem uma história muito legal. Aquela história marcou a minha vida, porque eu lembro que eu casei naquele ano, que eu falei antes, e eu emprestei, fiz um adiantamento com o presidente, com o vice-presidente, para comprar um terreno na minha cidade de Limeira. E a minha esposa estava lá, acabou comprando, eles adiantaram e falou que iam descontar esse dinheiro, né, na premiação, né, para facilitar para mim. Aí eu lembro que a gente empatou em casa esse jogo do Cruzeiro na partida de ida de 0-0. Aí quando deu a semifinal, que a gente ia jogar no Mineirão, era aquele negócio. O time do Cruzeiro era um timaço. Você tinha Cláudio Adão, você tinha o Douglas, que jogava na seleção, né? Então, e nós era um time de garoto, como todo mundo sabe. O Internacional não era um time assim de veterano, né? E aí eu lembro que naquela semana que a gente ia viajar, todos os jogadores apreensivos, né? Puxa vida, olha, Mineirão lotado, com praticamente 80, 90 mil pessoas, como é que a gente vai fazer? A preocupação. E eu tive dentro do avião, quando eu estava no avião, eu sentado assim, Deus falava muito comigo, eu sempre fui um atleta de Cristo e levei isso não como uma religião, mas uma pessoa, alguém que teve uma intimidade, um relacionamento com Deus, e eu via que Deus falava assim comigo: vai lá e fala com o presidente. E eu estava no avião, no meio do caminho aí, nos ares do Brasil, eu saí do avião impulsionado por esse desejo de falar com o presidente, com o vice-presidente. Eles estavam todos na frente conversando, aí eu parei na frente deles. Eles estavam ali tomando um uísque, tomando uma bebida, e eu fiquei parado. Aí um deles falou assim: Amarildo, o que você quer aqui? Amanhã tem que ganhar, hein? Eu falei, de repente me veio assim, falei assim: olha, vamos fazer o seguinte, se eu fizer o gol no Mineirão, tá quitada a minha dívida do terreno. Rapaz, eles abriram, blindaram mais uma vez. Tá fechado aquela festa, né? E aí, quando eu fiz o gol, eu não sabia se eles pulavam de alegria. Eu falei: caramba, vou ter que pagar o terreno do Amarildo.
Então, foi assim algo muito especial. Não só essa, mas outras histórias que eu tive de gols importantes, né? E ali me levou para a final do Campeonato Brasileiro, né? Tá gravado no coração de todo Colorado aí. Esse gol acho que foi o gol mais importante para a nação colorada e para a diretoria, né, naquela época, e para nós jogadores. Até porque, como você mesmo destacou, né, em 87 era um time jovem e um time em formação. Apesar que tinha você, tinha o Luiz Carlos Vinck, o Tafarel, o Aloysio, jogadores aí que passaram de seleção brasileira, enfim. Mas era um time jovem e até a campanha deu tudo, né? Porque tinha grandes times também, foi a Copa União tinha 16 grandes times do futebol brasileiro, e o Inter fez um primeiro turno impecável, uma campanha impecável com o Enio Andrade, e conseguiu chegar até a final, né? Era uma fórmula diferente, né, Elias? E essa fórmula nos ajudou a classificação já para a semifinal. Mas eu lembro muito dos gols que eu fiz, eu lembro dos momentos importantes que eu tive, né? O carinho da torcida comigo. Ali nós tínhamos o Luiz Fernando, que jogava no meio campo, que eu ajeitei muitas bolas para ele, a bola subia, eu desviava de cabeça. O Tafarel já sabia onde colocar a bola para mim, o próprio o Aloysio, eles lançavam, eu raspava de cabeça. Eram algumas jogadas importantes que a gente tinha para poder chegar até a final do Campeonato Brasileiro daquele ano. Então, era uma equipe jovem, igual você falou, era uma equipe jovem, mas ali a gente aprendeu. Entendeu? Eu aprendi muito, muito para poder fazer o que eu fiz na Itália logo depois. Lembra para nós o lance do gol contra o Cruzeiro? Gente, lembra de cabeça? Eu lembro que foi na prorrogação, né? Já pensávamos que ia para o pênalti, para os pênaltis e tal, e aí a bola foi para o Norberto, e o Norberto, o Norberto me conhecia muito bem, porque as categorias de base do Pinheiros, que hoje é Paraná Clube, né? Nós ficamos 3 anos juntos jogando dessas categorias de base. Então, eu e o Norberto tivemos essa fase, ele também é de Curitiba, nós fomos criados juntos, coincidentemente, nós jogamos uma final junto, uma semifinal e final, e quando ele me viu, ele sabia que levantou na bola na área, era o momento meu, entendeu? Eu tinha o tempo de bola certo, eu sabia que se eu saltasse, principalmente com o Balu, que era menor, eu ia fazer o gol. E ele levantou na medida para mim, eu acabei antecipando e acabou a gente... Acho que foi um momento mágico, um momento de alegria naquele momento ali que tá na minha memória até hoje, claro, né? E até lembrando, né, Maria, daquela semifinal, um dia antes teve Atlético Mineiro e Flamengo, o Atlético também treinado pelo Tele Santana, uma seleção, melhor campanha, era favorito, o Flamengo foi lá e calou o Mineirão. No outro dia, o Inter calou o Mineirão, eliminando o Cruzeiro. Foi assim, eu lembro, a gente estava no hotel, né, vendo o jogo do Atlético, e quando, acho que, se não me engano, foi 3-2 esse jogo, né, se não me falha a memória, numa quarta-feira, e nós jogamos na quinta. E foi assim, praticamente o finalista, que seria o Atlético Mineiro, né, e o Cruzeiro, eles estavam pensando em fazer a final já estavam contando com uma final mineira. E aí o Flamengo também tinha uma equipe fora de série, né? O Flamengo foi a melhor equipe realmente ali naquele momento. Sensacional, sensacional. E hoje, Amarildo, você acompanha direto o Internacional, está acompanhando aí essa trajetória do Inter no Campeonato Brasileiro. Você acredita que o Inter é favorito para o Clássico sábado? Bom, eu vejo assim um padrão de jogo, né? Tem um padrão do Aguirre. Eu acredito que o momento melhor é do Inter, né? E após essa confusão que teve lá no estádio do Grêmio, eu acho que ficou muito pesado. Mas eu não... Para calcular uma vitória num clássico é muito difícil, porque a necessidade do Grêmio ganhar é muito maior que do Inter. O Inter tem que buscar a Libertadores, mas nesse momento eu tenho certeza que todo atleta que jogou no Inter, que é colorado, ou a torcida colorado, não importa, eles querem fazer algo diferente. Além de classificar para
para a Libertadores, eles querem empurrar realmente o Grêmio lá para baixo. E você acredita que exista alguma receita para vencer um clássico Grenal? Se tiver, qual é essa receita? Elias, eu acho assim, todo jogador que joga um clássico, existe aquele frio na barriga no começo. Tem uns que são um pouquinho mais agitados, mais tranquilo, mas quando você vai para um clássico, não existe uma receita justa para ganhar o clássico, porque eu já vi, nós jogamos muito melhor num dos clássicos aí, num Grenal, nós somos muito melhores que o Grêmio, mas nós tomamos, na época do Jorge Veras, que fez 2 gols, e teve uma falha, não foi nem falha, o Tafarel escapou a bola no cantinho e acabou a gente tomando o gol. Mas a gente estava melhor no jogo, então não, a gente não coloca um placar exato. Eu coloco, sim, o momento das duas equipes, porque o momento é ruim por causa que está lutando para não ir para a Série B, e o momento da outra está lutando para poder chegar disputar aí a Libertadores. Então, o momento melhor é do Inter. Só que o derby não tem uma fórmula, não. Verdade. Você tinha algum preparo especial, véspera de clássico? Ou ficava concentrado, treinava, ficava concentrado, quietinho, se concentrando para o jogo? Ou nada disso? Não, na verdade, eu sempre me concentrei assim, porque eu sabia que eu dependia mais de Deus do que qualquer outra coisa. Então, Deus sempre me honrou nos clássicos, né? Tanto em clássico, imagine Lazio e Roma, aqui em São Paulo, com os clubes de São Paulo, quando joguei em São Paulo. Então, você vai para o clássico realmente baseado naquilo que você aprendeu na vida espiritual com Deus. Então, eu era muito tranquilo no clássico. Quando eu entrava, eu nunca pedia gol, né, para Deus. Eu falei, Deus, me honra aí que eu estou aqui para fazer meu trabalho, né? Mas é uma sensação fantástica, Elias. Um clássico, independente daquele que você prepara melhor ou não. E fazer um gol no clássico é tudo, né? Você pode não fazer nada, mas se você fizer um gol no clássico, realmente vai te ajudar bastante. Como é que foi essa trajetória na Europa? Celta, Lazio? As histórias assim, né? O Internacional, quando eu fui jogar com o Internacional no torneio Cidade de Vigo, nós ganhamos o torneio, eu fui o melhor jogador da partida e logo em seguida eu tive essa experiência de ir para lá para substituir um jogador que fez 35 gols no campeonato da espanhol da segunda divisão. Então, para mim, eu estava assim, falei, Deus, é com você, porque como é que eu vou... É meu amigo, né? Porque o Baltazar, eu jogava no Botafogo do Rio, ele foi me substituir. E aí eu vou substituir ele no Celta, só que foram épocas diferentes e eu tive que substituir um cara que fez 35 gols. E eu fui o terceiro artilheiro da Espanha, junto com o Butragueño, né? Terceiro não, quarto, porque tinha o Júlio Salinas, o Baltazar foi o artilheiro naquele ano, Hugo Sanches do Real Madrid e eu com o Butragueño do Real Madrid também fomos em quarto. E eu acabei fazendo 16 gols naquele ano. E aí teve as histórias, né? Inclusive eu estou lançando um livro chamado O Legado de um Atleta, né? Porque a história minha era muito ampla, foram 17 clubes. Hoje eu tenho 4 filhos, né? Tenho uma espanhola que nasceu lá na Espanha, tenho uma italiana, tenho uma portuguesa e tenho meu filho que nasceu no Brasil. Eu tenho 34 anos de casado, então dentro de tudo isso que passei no futebol, vou lançar esse livro. Boa. E eu lembro dessa história do Real Madrid, naquele ano de 89. Eles foram jogar com 35 jogos sem perder. E eu olhei para aqueles jogadores assim, Elias, falei, caramba, cara, eu tinha 23 anos, né, 23, aí eu olhei para eles assim, cara, eu vi aquele Schuster, Butragueño, Hugo Sanches, e aí eu olhei para eles assim, falei, dava vontade de pedir autógrafo para ele. 35 jogos sem perder, jogar contra a gente.
Aí eu olhei para o céu, né? Eu falei, Deus, eu faço sua obra, eu prego o evangelho, eu não sou uma pessoa, sou diferente naquilo que eu sei fazer, mas me honra nesse dia, porque eu sei que o Senhor vai me honrar ainda mais para frente. E eu acabei fazendo 2 gols, quebrei a invencibilidade do Real Madrid, e eu fui vendido para Lazio, na segunda-feira, após o jogo, eu fui vendido para Lazio. E na Lazio eu tive a mesma situação, eu acabei sendo vendido, tive a mesma situação com o Napoli. Eu tinha feito a final contra o Zico no Maracanã, com tantas mil pessoas, quase lotado, e eu fui fazer a final do Campeonato Italiano contra o Maradona, de Nápoles, naquela época em Nápoles. Mas o primeiro jogo, Elias, nós jogamos em Roma, e o Napoli chegou com 26 jogos sem perder. E eu fiz a mesma coisa. Falei, Senhor, me abençoa aí, porque não peço gol, mas se sou meu honrar, eu estou indo. E eu quebrei a invencibilidade com mais 2 gols. Nós ganhamos 3-0, eu fiz 2 gols. Então, as minhas histórias vai ser resumida dentro de uma biografia minha. Jogando no Cesena, eu pedi gol. Aí eu pedi gol. Em Cesena, eu pedi gol no último jogo e Deus me deu 2 gols também. E aí eu joguei em 17 clubes, voltei para a Espanha, no Logroñés, joguei com o Clebão, que foi zagueiro do Palmeiras, a Parmalat comprou naquele ano, e depois eu terminei minha carreira em Portugal, no Famalicão, na Europa, né? Logo em seguida veio a União de Araras, e aí do União o seu Tele Santana me ligou e me levou para São Paulo em 95. Aí do São Paulo fui para o Bahia e acabou terminando minha carreira na minha cidade. E pegou aquele super São Paulo do Tele Santana, campeão mundial, campeão da América, né? E campeão. E eu tive uma experiência com o falecido Tele, né? Foi um grande professor para mim. Eu fui artilheiro no Internacional, fui artilheiro no Celta de Vigo, fui artilheiro na Lazio. Eu tinha rodado já tantos clubes, né? E aí um dia ele chegou para mim e falou assim, Elias, Mário, preciso falar com você. Eu falei, pois não, seu Tele, você não sabe bater na bola. Eu falei, cara... Eu falei, é mesmo, seu Tele? Eu vejo você que você não sabe, não. Então, amanhã, às 8 horas comigo aqui, eu treino às 9 horas, 8 horas eu quero você treinando comigo. Eu obedeci. E eu fui 8 horas e eu lembro do jeito que ele batia na bola, ele queria que eu batesse igual a ele. Foi assim, uma história muito, muito legal de poder... Eu poderia falar para ele o seguinte, seu Tele, o senhor está ficando caduco, né? Na verdade. Eu fui artilheiro, eu fui isso, fiz aquilo, joguei em 4 países diferentes, e agora eu venho falar que eu não sei bater na bola. Pô, não conhece a minha história? E ali foi, e nessa semana que ele falou de ensinar a bater na bola, nós fomos jogar contra o Boca Juniors, lá na Bombonera, e eu fiz também os 2 gols que eu e o Caio, foi 3-2, que até hoje o São Paulo não ganha do Boca Juniors lá, com esses 2 gols meus. Então, algumas histórias que ficou gravado. Uma das histórias, inclusive, Elias, do Internacional, e a galera aí, a torcida sabe, que faz 34 anos, né, desde 87, com aquele gol meu, que o Internacional não ganha do Cruzeiro lá no Campeonato Brasileiro. Verdade. Então, ficou marcado na história aquele gol também. Verdade, verdade. Hoje a torcida colorada não esquece. Amarildo, além do livro, que você segue trabalhando no futebol, foi treinador aqui no Rio Grande do Sul, mas segue ainda trabalhando no futebol? Ou deu um tempo, só acompanhando? Não, eu gosto, e o que eu sei melhor de fazer é treinar garotos da categoria de base do Sub-20. Porque eu cheguei em terceiro numa Taça São Paulo, montando uma equipe de futebol do Internacional de Limeira. Logo em seguida, eu fiz um trabalho também para o Rivaldo, que era do Mojimirim. Nós levamos um time para a Espanha e ficamos em terceiro colocado num torneio mais importante, que é o torneio do Mediterrâneo. E a final foi a seleção mexicana e a seleção brasileira. E nós ficamos em terceiro na frente da seleção africana. Isso que nós eliminamos Real Madrid, Barcelona, fizemos 7-3 no Barcelona. Então, era o que eu sei fazer melhor. E depois eu fui contratado pelo Sandro Beck, que foi meu amigo também no Internacional, né? Que hoje dirige a equipe do TAC.
ele me contratou para fazer um projeto para ir para a Alemanha jogar contra o Bayern de Munique na categoria sub-20. Eu fui para Três Passos em 2019 e nós fizemos uma equipe fantástica e ganhamos há 8 anos que o Bayern não perdia também lá dentro deles, do estádio, da categoria sub-20. Nós acabamos ganhando de 2-0 e eu fiz o Campeonato Gaúcho também aí. E um dos meninos foi o Luiz Henrique, que era do Botafogo, que foi para o Marselha, que está no Marselha hoje, né? Então, ele foi um menino que jogou comigo lá. Então, hoje eu faço isso, Elias. Eu faço os trabalhos de categoria de base e alguns que pedir formação, de poder levar uma equipe formada para a Europa, eu faço isso aí. Muito bom, muito bom. Amarildo, já te agradecendo aí pelo nosso bate-papo, falando sobre o Grenal, sobre a sua carreira, enfim. Eu sempre encerro a entrevista, o bate-papo com o convidado, escalando o time no qual ele destacou, enfim, foi campeão, e ele define esse time em uma frase. Eu vou fazer isso com você, escalando aquele timaço do Inter de 1987, pode ser? Pode, claro. Tá. Qualquer coisa aqui na escalação você me corrige. Mas eu acho que é esse mesmo. Vamos lá. Tafarel, Luiz Carlos Vinci, Aloysio, Nenê, Ilaé, Flamengo, Norberto, Ayrton e Gilberto Costa, Eider, Amarildo e Paulo Matos, e também eu coloco aí o Balalo na conversa. Técnico, Enio Andrade. Defina esse time em uma frase, Amarildo. Era um time de guerreiro. Eu acho que foi um time de guerreiro porque eram jogadores jovens que souberam administrar a primeira fase do Campeonato Brasileiro naquele ano. E no final, não foi sorte a gente ganhar do Cruzeiro lá. Nós jogamos muito bem, nós fomos muito bem naquele jogo com o Mineirão lotado, né? E depois a gente fez o jogo com o Beira-Rio lotado, nós empatamos o jogo. E só não ganhamos do Flamengo naquele ano porque o Flamengo tinha uma boa equipe, mas se tivesse mais 5 minutos, eles não aguentavam mais. Eu lembro que o próprio Renato Gaúcho, o pessoal da zaga, acaba logo que os caras vão empatar o jogo. Então, eu considero cada um meus amigos, foram fantásticos, são meus companheiros de equipe, né? Então, eles foram totalmente guerreiros. Foi um time que, se mantivesse junto ainda por um tempo, eu tenho certeza que traria mais alegria para o nosso Colorado aí. Verdade. Amarildo, mais uma vez, muito obrigado por atender o nosso canal Brazuca, falar um pouco do Clássico Grenal do próximo sábado e relembrar grandes histórias. E, com certeza, quando lançar o livro, pode ter certeza que o nosso canal vai estar aberto para a gente conversar mais vezes, tá bom? Eu que agradeço, Elias. Eu tenho certeza que vai ser o sucesso desse livro, porque ele vai muito além do que é uma história de jogador de futebol. Ele vai muito além de histórias de vestiário, histórias de gols. Não é nem um livro de autoajuda, é uma ajuda do alto, porque eu acho que as categorias de base, principalmente, precisam ouvir histórias, testemunhos de não só eu, mas de muitos atletas que passaram o que eu passei. Então, é um presente de Deus para mim, pela história dos 4 países, os meus 4 filhos, um em cada país, os gols importantes, e eu tenho certeza que vai ser muito bacana e as pessoas aí vão ler histórias que realmente eles não sabem. Contei algumas aqui, eu tenho certeza que as pessoas vão se interessar. Obrigado mesmo pela oportunidade. Nós que agradecemos. Conversamos com o Amarildo, artilheiro do Internacional nos anos 80. Esse é o preleção especial Clássico Grenal. Abração, Amarildo. Um abraço a toda a galera aí do Brazuca. Soltou no meio para o Amarildo, errou Henrique Amarildo de pé direito. Gol! Uma falha incrível do Henrique, errando em bola. Ele tenta o espaço do cruzamento, fica difícil. Puxa na perna esquerda, lançou para Amarildo, chance de cabeça. Gol!